o que as pessoas mais perguntam, Mili, nas redes sociais, até mesmo no Google. Qual é o impacto disso no Brasil? Porque a gente se sente tão frágil, né? E eu sempre gosto de falar com a Mili, porque a Mili está sempre conectada, né? Com as pessoas e com os sentimentos das pessoas. A gente se sente tão fragilizado no Brasil, economicamente, que um episódio como esse deixa todo mundo já tremendo na base, né, Mili? Ah, Fabiola, eu acho, tem várias complexificações desse episódio, né? Primeiro, a gente vê de novo os bancos sendo salvos com dinheiro público. Quem vai pagar é o contribuinte, né? Então, existe essa coisa de ser muito grande para quebrar, mas não existe uma coisa de ser muito pequeno. O pequeno pode quebrar à vontade, que é o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, né? O sistema financeiro é um grande retrato do fim do capitalismo. É por aí que o capitalismo vai acabar. O que vem depois do capitalismo a gente não sabe. Mas a deformação que é hoje o sistema financeiro no mundo, o fato do Credit Suisse ser também propriedade do governo da Arábia Saudita, o fato de nem passar pela cabeça das pessoas que o banco poderia ser estatizado, por exemplo. Se vai colocar dinheiro público, por que não coloca dinheiro público para estatizar o banco? Então, tudo isso vai dizendo de uma maneira muito sonora para as pessoas que não estão sendo atendidas por esse sistema, que alguns são ajudados e outros não. Por que alguns são ajudados e outros não? 2008 não foi resolvido. É uma crise que foi salva pelo dinheiro do contribuinte. Os bancos não quebraram, ninguém foi preso. Quer dizer, alguns bancos quebraram, mas ninguém foi preso. E a gente está vendo isso acontecer de novo. A gente vê o que acontece nas lojas americanas. Quem vai pagar é o pequeno, não é o grande, porque o grande é muito grande para quebrar. Então, eu acho que esse recado, Fabiola, chega para as pessoas desse jeito. Tem alguma coisa errada com esse sistema. O que acontece com o Credit Suisse é ruim para a Suíça, mas é ruim para o mundo inteiro. O capitalismo está desesperado para encontrar uma alternativa para se modificar. Não é essa. Não é essa. E a gente vai ver, eu acho, muita coisa ainda a ser escancarada com a quebra do Credit Suisse. É isso. E aí a crise na Suíça em relação a isso e o receio. É isso, Jamil. Você acha que isso vai respingar no Brasil? Só para a gente finalizar esse assunto aqui, já te liberar, né? Vamos falar assim. Olha, não, eu acho que é uma questão maior do que o Brasil. Obviamente que o nosso público aí está preocupado se Claro. isso vai atingir o Brasil ou não. A questão é a seguinte: se ele não, se isso não for reformado de uma forma sustentável, como a Mili falou, não é o Brasil que vai ser atingido, é todo mundo inteiro. É o consumidor de um eventual produto exportado pelo Brasil que não vai ter é, é, basicamente mercado para acolher esse produto brasileiro. Então não adianta de dizer, não, mas o nosso sistema financeiro está bem. Ok, o nosso sistema financeiro está bem, mas se quebrar o nosso consumidor, aí não adianta nada, porque obviamente nós vamos ter um problema sério para exportar. Então é uma questão sistêmica, é absolutamente fundamental a gente entender essa dimensão. Mas eu acho que tem um ponto que a Mili já colocou ali, de uma forma muito concreta, que é justamente o destino do dinheiro público. Em 2008, vamos lembrar o que aconteceu. Para salvar o capitalismo, o dinheiro de aposentados, da classe média, dos estudantes, das universidades, dos conservatórios de música, dos hospitais, das clínicas, do lixeiro, de todo mundo, né, foi usado para salvar os bancos, com justificativa correta, absolutamente correta, nós precisamos ter um sistema financeiro adequado. Ok, está salvo. Muito bem. E quais foram os critérios que foram usados para, de uma certa forma, impedir que isso se repetisse? Uma série de acordos, os acordos da Basileia, aqui, que estabeleceram várias regras. Agora, a pergunta óbvia é: depois daquele resgate trilionário que levou o mundo a uma crise sem precedentes até então, depois a pandemia aumentou a crise, depois de cortar o estado de bem-estar social, por exemplo, aqui na Europa, por que é que bancos ainda voltam a quebrar? Quem não fez a sua parte no acordo? Porque ninguém perguntou para nós, contribuintes, e aí, vocês estão dispostos a salvar o banco? Nós não fomos consultados, nós basicamente tivemos de aceitar. Agora, do outro lado, por que é
que os critérios não estão sendo cumpridos dessa forma. Só queria colocar um ponto ainda no que a Mili falou, que é fundamental. Aquela crise de 2008, que usou recursos públicos para salvar bancos, ela gerou aqui na Europa um enorme sentimento de traição. Traição do poder público em relação ao cidadão. Ao cidadão que falou, calma aí, o meu dinheiro, eu ganho 600 euros de aposentadoria, como em Portugal, na Espanha ou na Grécia. Eu ganho 600 euros e vou ter que reduzir isso para 550, porque o meu país precisa salvar o banco. O que é que eu tenho a ver com essa irresponsabilidade que foi feita? E por que sou eu, depois de 50 anos, 40 anos de trabalho, que vou ter de abrir mão da minha aposentadoria já extremamente baixa para salvar esse capitalismo? Aí o que acontece depois disso? Acontece uma grande decepção em relação às classes políticas. O que veio depois da decepção em relação às classes políticas? Vamos buscar messias, vamos buscar alternativas que combatam o sistema. E aí, de repente, apareceram aqueles charlatães e populistas de sempre, ou seja, a extrema-direita, que foi lá coletar justamente os dividendos da crise de 2008, em termos políticos, e passou a ter uma força que não tinha antes. Então, a expansão da extrema-direita na Europa, pelo menos na década seguinte, ela tem uma relação direta com o desmonte do Estado do bem-estar social, que foi desmontado para salvar os bancos. Então, há uma relação entre a crise da democracia e salvar bancos. A grande pergunta é se a gente vai deixar isso acontecer de novo a partir de agora. Nossa, interessante. Ótima análise. Para quem quiser, é muito legal a reportagem do Jamil sobre a morte do banco e a crise de identidade do país. E ele termina até falando dos relógios suíços. Vai lá dar uma lida que você vai gostar.